percebi que tinha acabado já a reunião. Ela fica, se emociona. Tá? O pessoal entra aí. Então, para você não precisar fazer todos esses cálculos, tá, pessoal? Aqui no livro, no Shigler, ele já te dá, ó, NP, que seria fator de segurança em relação à tensão de prova. Tá? Em relação à tensão de prova. Essa conta que a gente fez agora. Essa conta que eu fiz agora. Tá? Aqui são todos os valores tabelados. Ó. Então, a partir do momento que você tem o C, o P é o dado do problema, você tem que ter, né? O FI, o tamanho do parafuso, que é o AT, e o SP, que é tabelado em relação à classe do parafuso, você consegue já calcular o coeficiente de segurança ao escoamento. O coeficiente de segurança ao escoamento. Fator de carga diz quantas vezes eu posso aumentar o meu P. Tá? Então, ele multiplica o P. Ó. O N multiplica o P. Tá? Vamos calcular para nós aqui o NL, SP vezes AT menos FI sobre CP. Quanto que daria isso? No nosso caso. Deixa eu trocar de câmera. Essa relação aqui. Quantas vezes a minha carga poderia ser maior? O SP é 600, a ADT é 115 vezes o FI, eu tenho ele aqui em cima, que é o 51.750, menos, dividido por ponto, 2348, vezes o P, 20.000 newtons. Olha, 3,67. 3,67. Tá? Ou seja, eu poderia aumentar minha carga 3 vezes. Tá? Para chegar no limite do escoamento, do parafuso. Tá? E o fator de separação de junta, esse aqui eu não recomendo usar, mas vamos botar ele aqui, vamos calcular ele também. Já vou explicar por que não. O AFI sobre P1 menos C. Então, no nosso caso, o FI, 51.750, dividido pelo P, 20.000. E aqui o C eu tenho aqui em cima. Esse aqui. 1 menos C, vezes 20.000, dividido. 3,38. Tá? Então, esse quão difícil é de separar minha junta, tá? Eu não uso esse fator de segurança. O que eu faço é o seguinte, eu pego esse FM aqui, e vamos lá. Quando eu tenho meu parafuso, que ele tem que resistir, tá? Ele tem que resistir a um cisalhamento, e esse parafuso, existe uma força normal, tá? Que vai ser o FM. E esse força cisalhante do meu parafuso, tá? Então vai ser força cisalhante, vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força dos membros. Então, uso esse tipo de relação aqui. Tá? O coeficiente de atrito é entre aços 0,1, 0,2, 0,2 vezes FM. Essa é a máxima força de cisalhamento que eu consigo resistir nessa junta. Vamos fazer a conta aqui. 36.447,2 vezes. Então, a força máxima de cisalhamento vai ser igual a 7.289,4 newtons. Tá? Isso aqui é pouco. 740 quilos. Tá? Claro que eu estou aplicando 20 kilonewtons, tá? 20 kilonewtons dá umas 2 toneladas nesse sentido ao mesmo tempo.
Então, se eu aplicar 2 toneladas nesse sentido, eu consigo aplicar no máximo 700 quilos nesse sentido. Tá? Ação e cisalhamento, os dois esforços que meu parafuso vai ser submetido. E essa força de separação está baseada na força M aqui, né? De junta. Tá? Então, eu não faço assim, eu faço assim nos meus cálculos. Tá? Tem uma norma que especifica isso também, uma norma de estrutura metálica, de cálculo de estrutura metálica. Deixa eu ver o chat aqui. Rodrigo Boff. Qual dessas formas você usou antes para determinar quanto resistiria cada classe do parafuso? Tá? Eu não uso fórmula, tá, Rodrigo? Eu usei a tabela. Vocês estão vendo aqui minha tela? Não compartilhei, né? Compartilhar. Usei essa tabelinha aqui, ó, 811, tá? Existe uma fórmula, esse 8.8, tá? Deixa eu ver para não enganar vocês. Não é isso. Eu não me lembro qual que é a relação. Eu não lembro exatamente qual que é a relação, mas o 8 é vezes um fator que vai te dar o limite de escoamento, não sei se é escoamento de prova, tá? Do material. E 8, o segundo 8 representa que você tem que ter 80%, tá? Eu acho que é da prova até o escoamento. Vamos dividir para nós ver aqui, 830, 600 dividido. 600, 830 dividido. Não é bem isso também. $660, não, é isso aí. Essa tensão aqui vezes o segundo 8 tem que dar essa tensão aqui, tá? E essa tensão aqui é 8 vezes um fator. Isso dá em quilogramas, eu não lembro certo a relação, tá? Mas esse número tem um porquê de ser 8 e esse segundo número tem um porquê de ser 8, tá? Então tem a ver com isso aí. A relação entre a falha e o escoamento, tá? É o segundo 8 e o primeiro 8 multiplica aqui e você tem uma ideia da resistência. Se você pegar 830 vezes 0,8, vai dar um valor aqui de 664. Se alguém souber e quiser botar no chat. Me refiro como você chegou ao valor de 8.8. 2.200. Abre o áudio aí, Rodrigo. Explica melhor qual que é a tua dúvida para nós resolver já. Deixa eu cancelar aqui. Eu não vejo 2.200. Eu me refiro como você chegou ao valor de 2.200. Será esse aqui? Letra que é feia? Abre o áudio aí, Rodrigo. Não fica na espreita. Não tem áudio. Você apenas comparou com outra classe, por como você escolheu a classe 8.8. Então, a classe 8.8, eu defini ela, tá? Eu não selecionei ainda meu parafuso. Eu fiz considerando um parafuso M14 por 2, 8.8, tá? O comprimento eu peguei em relação ao que eu preciso montar, né? Mais a altura da porca que eu olhei na tabela, tá? Mas esse M14 por 2 fui eu que estipulei e a classe fui eu que estipulei, tá? Olhando os fatores de segurança agora, tá? Pode ser que alterando aqui o SP para um parafuso 5.8, eu consiga ter segurança. Só que lembra que esse SP aparece no FI também. Então, eu tenho que recalcular o FI e recalcular o N. Tá?
mas eu escolhi ela por questões de projeto, econômicas, não por cálculo. Tá? Escolhi o 8.8 e depois calculei. Aí me deu esses coeficientes de segurança. Aí agora eu escolho o que eu quero fazer. Né? Se eu quero alterar para um parafuso menos resistente, ou se, por norma, tá? Depende de onde aplica, você precisa atender um certo coeficiente de segurança. Então, de repente, você precisa ter esse tipo de sobra, tá? De sobra de material. E tudo é análise de projeto. Olha, se eu tenho uma força de cisalhamento junto com a minha força de tração, não tem tanta sobra, porque aqui eu só tenho 700 quilos aqui para absorver, né? Então, se eu tiver essa força de cisalhamento, 700 quilos, ele pode cisalhar meu parafuso. Não quer dizer que vai romper, que vai cair, mas, né, vai ter algum dano aí a longo prazo no meu produto. E eu não falei ainda de fadiga. Tá? Não falei ainda de fadiga. Cadê a fadiga aqui? Outra separação junta. Não vai dar tempo de falar de fadiga hoje. Vou deixar isso para aqui de fadiga, aula que vem, tá? É bem tranquilo fadiga, tem a fórmula aqui, a gente usa só aqui, ó, direto, tá? Fator de segurança, certo? Fator de segurança aqui, conforme Goodman, né? Conforme os outros critérios aí que a gente vai avaliar. Mas eu vou deixar isso para a aula que vem, eu vou falar de torque agora. Torque. Aqui. Tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu não entendi tudo, Rodrigo, que me refiro como você chegou ao valor de 2019. Não acredito que esse valor seja para a classe 8.8. Você apenas comparou com outra classe. Se quiser mandar até no WhatsApp, ler um áudio, Rodrigo, explicando, ou alguma forma a gente se comunicar e a gente vai conversando, tá? Nem que seja, pode ser depois das 10, não tem problema. Bom, deixa quieto, tá tranquilo, tá? Não fica com a dúvida, né? Depois a gente tem outros meios aí para comunicação. Torque, tá? Então, aqui a gente viu, né, forças e tal. Como é que eu estipulo o torque? Tá? A melhor maneira de medir o pré-carga do parafuso é relacionando o alongamento com a rigidez. Foi o que eu fiz no início da aula, que eu experimento aqui com o 8.8, com o parafuso M8. Usualmente, medir o alongamento não é prático, certo? Porque nem sempre você consegue botar um paquímetro lá no teu parafuso. Embora o pessoal que fez a suspensão lá que estava falando, que mediram o alongamento, eles mediram com ultrassom. Então, eles retificaram a cabeça do parafuso e a ponta do parafuso, e com ultrassom eles mediam o alongamento, né, o comprimento do parafuso. Tá? Uma precisão bem boa. Medir o torque aplicado é comum na produção, certo? É fácil, é programável, o operador entende isso, utilizando uma torqueadeira. Tá? A torqueadeira, como eu falei, né? Se você tiver uma torqueadeira que relaciona torque e ângulo, ela é mais precisa do que uma torqueadeira que relaciona só torque. Se você tiver alguma rosca, você vai alcançar o torque sem alcançar a pré-carga. Tá? Necessário relacionar o torque com a pré-carga do parafuso, porque se eu estou aplicando uma torqueadeira, o torque, né, controlando o torque para obter a pré-carga, eu preciso ter essa relação calculada. Tá? Preciso ter essa relação calculada. E essa relação, ela vem lá daquela equação que a gente estudou a aula passada, né? De novo, a aula passada foi 3 aulas atrás, de fusos de potência. Tá? Seria isso aqui, ó. Então, FD sobre 2, esse aqui seria o atrito nas roscas, tá? FD sobre 2, esse aqui seria o atrito na cabeça do parafuso, ou da porca. Beleza? Aí eu aplico a relação do passo, né? Tem aqui o tangente do ângulo, enfim, tá?
E aí eu tenho aqui com a fórmula, o coeficiente de torque, desculpa, aqui é a fórmula de torque completa. Tá? Seria essa fórmula aqui. Tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, eu chamo de coeficiente de torque K. E aí o meu torque fica K FI-D. FI é a força de aperto e D é o diâmetro do teu parafuso. Tá? Então, vem lá do fuso de potência, certo? Vem lá do fuso de potência. Tá? A gente simplifica, faz uma simplificaçãozinha, nem lembro por que faz essa simplificaçãozinha, mas enfim. Esse fator aqui é substituído por K e você tem a fórmula simplificada do torque. Esse K vai variar principalmente, né, ele depende do... Esse Fzinho é o atrito, tá? Esse lambda seria o teu passo, o ângulo do passo, certo? E esse alfa é o ângulo do filete. Se vocês querem voltar um pouquinho lá para fusos de potência, aqui, ó. Esse aqui é o alfa. Tá? Esse aqui é o alfa. E o lambda é esse ângulo aqui, ó. O lambda é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó. Tá? Do passo. Então, lambda é o ângulo do passo e o alfa é o ângulo do filete. Do filete. Então, ele vai depender do passo, vai depender do filete. Onde é que estava agora? Por aqui. E do passo vai depender do filete e do atrito. Tá? E do atrito. Certo? Então, tudo isso aqui fica simplificado. Tá? A gente simplifica para um K. Esse K a gente pode até calibrar ele por experimentos, tá? Para determinada aplicação. E aí tem um fator padrão aí para calcular. Para o chão de fábrica, a gente simplifica usando, né, essa relação aqui. E aí, para cada força de aperto, você encontra o torque desejado. Tá? Nesse caso aqui, eu vou usar um parafuso, esse exemplo que a gente está calculando aqui, eu vou usar ele zincado, tá? 0,2 de K. Então, o meu torque vai ser a força de aperto 51750 que eu tenho calculado, 51750 vezes 0,2, que é o K, e o meu diâmetro é 14. Só isso aí. Tá? Isso que eu tenho que dividir por 1000, porque eu vou ter em Newton milímetro. Tá? Dividir por 1000, 145 Newton metro. Deixa eu botar o torque aqui. Então, 145 Newton metro. O que acontece se eu der menos torque? Se eu der menos torque, reduz a força de aperto. Reduzindo a força de aperto, vai menos tensão no teu parafuso. Olha só que coisa maluca. Tá? Ó. Reduzindo a força de aperto, tá? Reduzindo a força de aperto, aumenta o teu coeficiente de segurança do parafuso, mas diminui a junta. Tá? Aumentando, se eu aumentar o torque, aumentando o que eu estou falando? Não, diminui. Se eu diminuir o torque, diminui a força de aperto, diminui a tensão no parafuso, mas corre o risco da junta separar mais fácil. Tá? Se eu aumentar demais o torque, aumenta a força de aperto, aumenta a tensão no teu parafuso, tá? Vai reduzir esse coeficiente e vai aumentar esse coeficiente. Tá claro isso, pessoal? Então, por isso que é tão importante, né, a gente vê em manuais e tal, o torque especificado tem que ser aplicado. Por quê? Se você aumentar, você corre o risco de quebrar o parafuso. Se você reduzir, você corre o risco de separar a junta ou dela escorregar. Tá? Então, essa aqui é a relação, basicamente essa é a relação do torque aí com o teu produto. Tá? Importante.
Aqui foram feitas 20 testes com o mesmo torque, tá? E devido a variações de fabricação e tal, foi encontrada uma variação nas pré-cargas, tá? Média de 34,3 kN e o desvio padrão de 4,91. Tá? Eu não sei se tem aula de qualidade, né? E esse desvio padrão, ele é relativamente elevado. Tá? Então, o parafuso tem essa questão. Né? Você tem que atingir lá o 6 sigma. Tá? Você não sabe o que eu estou falando, não tem problema. Mas se você sabe, já fica como uma dica aí. Se você tem que aplicar o 6 sigma com garantia, você tem que superdimensionar o teu parafuso, porque isso aqui é um desvio padrão grande. E aí, isso, né, sem lubrificação. Lubrificando, você tem uma redução considerável do desvio padrão. Tá? Embora a média não sofra grande alteração. Tá? Então, a diferença entre você utilizar parafuso lubrificado ou não lubrificado, o que, que é? A tua força, na média, vai dar certo, mas você tem mais precisão, mais assertividade. A lubrificação altera um pouco a média entre a pré-carga e o torque, mas altera significativamente o desvio padrão. Então, por isso que se utiliza acabamentos superficiais, né, que facilitem a lubrificação. Então, no Geomet tem um com não sei o que, Blue lá, subiu o nome agora, nome comercial, para garantir, né, reduzir esse desvio padrão de torques. Tá? Então, basicamente era isso, pessoal. Então, a gente viu aqui, né, as equações de fator de segurança, certo? Ao escoamento, a quantas vezes a minha carga pode ser maior e a separação de junta, certo? Aprender a calcular a força de pré-torque, não, de força de aperto, né? E aprender a calcular a partir da força de aperto o torque. Por aqui a gente pode fazer um vice-versa. Isolo o Fi, a partir do torque, tu calcula a força de aperto. Tá? Bom, eu acho que deu bastante conteúdo na aula de hoje. Tá? O que eu vou deixar para a aula que vem já é 5 para as 10. Isso aqui a gente não estuda. Tá? Eu vou deixar a parte de fadiga. Aí vai ficar pendente aí para a aula que vem. Deixa eu abrir o chat que não está abrindo. O que muda quando a junta tem mais de um parafuso? Ah, pergunta boa. Pergunta boa. Agora entendi a tua pergunta, Rodrigo. Deixa eu abrir um outro vídeo aqui. Eu até vou explicar na papel que fica fácil de visualizar. Aí assim, esse parafuso, tá? Esse exemplo aqui, ele não é bem assim que ele acontece. Tá? Esse parafuso aqui, ele está montado mais ou menos dessa forma aqui, né? Mais ou menos dessa forma aqui. Eu tenho uma viga I, desenho até maior, né? Desenho assim. Eu tenho aqui uma viga I, certo? Eu tenho uma chapa. Eu tenho aqui dentro meu parafuso. Vou deformar aqui meu parafuso, tudo bem? Segue outra chapa e outra viga aí. Tá? E aqui a minha porca. Cabeça do meu parafuso. A minha porca. A cabeça do meu parafuso. Deu para entender? Então, nesse perfil I é aplicado um momento. Nesse perfil I é aplicado num momento. Tranquilo?
E aí, esse momento, ele vai gerar, certo? Esse momento, ele vai comprimir, ele vai atuar nesse sentido aqui, né? Assim, ele vai comprimir a face inferior e vai tender a separar a face superior. Tá? Comprimir a face inferior e vai tender a separar a face inferior. Aí, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Tá? Eu pego por segurança, eu não pego exatamente o parafuso, que eu acho isso muito conservativo, tá? E não pego a bordinha, porque eu acho isso muito arriscado. Tá? Então, eu pego por segurança uma distância mais ou menos entre a metade aqui, ó. Entre essa metade aqui. Esse ponto aqui. Tá? E aí eu faço daqui um somatório de momentos. Então, aqui vai ter que ter uma determinada força, né, a reação no parafuso, e aqui a reação na chapa. Tá? E aí, esse momento vai ter que ser igual à reação do parafuso, certo? Poderia até fazer vezes 2, porque eu tenho esses parafusos e do lado de trás do perfil I. Tá? Porque esse I, aqui é as abas, aqui é a alma. Alma, aqui é a aba. Se deu para entender meu desenho. Então, esse parafuso eu tenho outro lá nas costas. Então, a reação vezes 2, vezes essa distância, né, daqui para cá. Meio errado aqui, essa distância que está aqui. Aqui, eu não lembro aqui quanto que é de cabeça. Vou chamar de D. Vezes D. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse tipo de aplicação. Se eu tivesse dois parafusos, esse parafuso desenho é grande demais, né? Mas eu poderia ter dois parafusos, tá? Então, parte do momento vai ser absorvido por esse parafuso e parte do momento vai ser absorvido pelo outro parafuso. Aí esse cálculo começa a ficar um pouco complicado, porque vai depender da deformação, tá? Se você considerar os quatro parafusos rígidos, em teoria, só o de cima vai absorver a carga. Tá? Só o de cima vai absorver a carga. Aí esse cálculo fica um pouco mais complicado para ser efetuado. Mas quando eu tenho parafusos alinhados assim, fica mais simples. Mais simples. Tá? Então, eu tenho que avaliar qual a força real que está acontecendo no meu parafuso. Tá? Se eu tiver uma tração, aqui eu tenho um momento. Se eu tiver uma tração, certo? Tração, essa tração vai se dividir entre os quatro parafusos. Então, se fosse tração, deixa eu ter botado uma cor diferente. Esse RP vai ser meu P, tá? Eu vou jogar lá como meu P, carga do parafuso. Se fosse tração, para tração, F, né? A reação do parafuso, ou seja, a carga P de cada parafuso vai ser F dividido pelo número de parafusos. Carga P vai ser F dividido por 4, nesse caso. Então, se eu tenho tração, eu divido igualmente, tá? Se eu tiver momento, esse momento sempre vai se sobrecarregar um parafuso na tração e outro na compressão. Tá? Então, me preocupo com o parafuso de tração, obviamente. E se eu tiver cisalhamento, se a força for de cisalhamento, para cisalhamento, né, eu calculo que a força de cisalhamento tem que ser maior do que a força dos membros vezes o coeficiente de atrito. Tá? Tem uma norma que especifica isso melhor do que eu. Eu tenho que dar uma pesquisada uma hora dessas aí, para entender melhor, mas é uma consideração que eu acho bem conservativa. Tá? E a força dos membros, né, aqui dos quatro parafusos. Tá?
Então, dos quatro parafusos. Essa era mais ou menos essa pergunta, Rodrigo, se eu respondi. Se eu tiver uma combinação de todos esses fatores, aí eu tenho que considerar a combinação desses dois fatores, né? Então, esse aqui, eu vou ter a reação devido ao momento mais essa carga aqui. Tá? Se eu for combinar, eu teria o P combinando. O P do parafuso vai ser igual a F sobre 4 mais R P vezes D vezes sobre 2. Não, é vezes 2. Sobre 2. Sobre 2. Tá errado aqui. É sempre mais. Eu me perdi agora. Ah, não, tá certo. Ah, esse aqui é vezes 2 e a reação do parafuso vai ser M sobre 2D. Isso aí. Aqui vai ser M sobre 2D. Isso aí. Então, combinado vai ser a força sobre 4 mais o momento sobre 2 vezes a distância. Tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Senão a gente encerra. Encerra de hoje. Eu vou tirar uma foto dessas folhas aqui e vou botar lá no grupo para vocês olharem, enfim. E a lista 3 é basicamente isso aqui, tá? Não lembro certo quais fatores eu peço de segurança, tá? Peço de fadiga também, mas de qualquer maneira vocês já conseguem ter uma noção. Legal. Então tá. Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp, vamos conversando, tá? Uma boa semana e semana que vem tem mais aventuras. Tá? Uma boa noite a todos. Sim, eu numero. Eu já vi que bagunça na hora de botar as folhas, eu boto o númerozinho aqui do lado. Fica tranquilo, João. Até agora isso aqui. Boa noite.